Eu quero enfatizar aqui com você a real necessidade de uma mudança, de uma transformação, de algo novo surgir em nossas vidas. Quando nós usamos aqui a expressão minha vida, nós não atentamos para algo muito básico. Nós estamos apenas, quando usamos a expressão minha vida, nós estamos lidando com uma frase. Quando dizemos essa é a minha vida, é como dizer essa é a minha história. É como dizer esse é o meu mundo. O que na verdade estamos expressando com frases como essas? Estamos expressando ideias. Apenas particulares conclusões que o pensamento dentro de você tem sobre essas coisas. Assim como tem sobre todo tipo de experiência acontecendo à nossa volta. Aqui juntos, nós estamos com você explorando esta questão de um novo modo de pensar, de uma nova forma de sentir. Portanto, se trata de uma radical transformação. Não é uma transformação que nasce de uma ideia que temos e, a partir dela, nos colocamos para a mudança. A ideia geral que se tem de mudança é de modificação, algo que aqui está presente sendo modificado. Aqui usamos a expressão transformação ou mudança de uma forma diferente. Nós estamos sinalizando para você uma qualidade de mudança, de transformação profundamente radical. Porque não se trata da pessoa mudar, desse sentido de alguém que é como nós nos sentimos, que é como nós pensamos ser, sofrendo uma mudança no sentido de uma modificação. Portanto, não se trata de um autoaperfeiçoamento. As pessoas são muito ligadas a essa ideia de se aprimorar, de se autoaperfeiçoar, de se desenvolver. Assim elas falam em um desenvolvimento pessoal. Assim é muito comum essa associação desse autoaperfeiçoamento, desse autodesenvolvimento, à necessidade do autoconhecimento para isso. Aqui a palavra autoconhecimento nós usamos de uma forma diferente. Sim, de uma forma real se faz necessário o autoconhecimento para a qualidade de mudança da qual estamos falando aqui com você. Mas essa mudança, essa transformação, não é autoaperfeiçoamento. Não se trata desse desenvolvimento da pessoa. Se trata da compreensão daquilo que está presente aqui e agora, mas que não faz parte desse contexto, que é o contexto do eu, que é o contexto da mente, como nós conhecemos, que é o contexto desta pessoa, com a qual estamos lidando com ela todos os dias, se vendo como ela, se movendo como ela, falando, sentindo e pensando a partir dela. Aqui, quando tratamos com você dessa necessidade desta mudança, desta transformação,
está dentro do contexto da totalidade das relações. Não se trata da mudança de alguém, mas se trata do modo como a vida ocorre, como ela acontece, dentro desse contexto das relações. A nossa relação com o outro, a nossa relação com a vida, é uma relação centrada no eu. Centrada no eu, todo e qualquer movimento que façamos de melhora, de autoaperfeiçoamento, de transformação ou mudança, tudo isso estará ainda dentro do âmbito do pensamento, dentro do âmbito do eu. Assim se trata, nesse autodesenvolvimento, por essa busca de autoconhecimento para melhorar como pessoa, ainda de um movimento egocêntrico, ainda de um movimento do ego. Então as pessoas se dedicam a isso durante muito tempo. A intenção é melhorar como pessoa, para obter resultados, para obter benefícios, para conseguir coisas. Não é disso que estamos tratando aqui com você. Nós estamos com você investigando a estrutura, a natureza, a verdade do eu. E falando com você a respeito daquilo que está tão claro quando nós observamos. Por não observarmos, a gente não vê com clareza isso, que é a necessidade na vida desta ciência da felicidade. Tudo o que nós, de fato, precisamos na vida é nos darmos conta da verdade da felicidade. Mas a felicidade, ela não se encontra lá na frente. Ela não é algo que deriva de certos comportamentos e atitudes que nós tenhamos agora. Qualquer resultado, a partir de uma mudança de hábitos, de comportamento, de maneiras de pensar e sentir, ainda nesse formato da pessoa, nesse formato do eu, do ego, qualquer coisa que se obtenha nisso, a partir disso, ainda estará dentro desta psicológica condição de desordem, conflito e sofrimento, em que o próprio ego está estabelecido. Então nós podemos no ego ter conforto, ter certa segurança financeira, ter relacionamentos aparentemente tranquilos ou normais, e, no entanto, internamente não está resolvido essa questão, que é a questão desta interna insatisfação presente em cada um de nós. Então, a real necessidade de uma transformação radical e profunda é para o surgimento de algo novo. E não desse movimento que é o movimento do ego, do eu, a partir desse autoaperfeiçoamento sendo aperfeiçoado. Não se trata de uma modificação desse eu. Isso será apenas uma continuidade da pessoa. Aqui estamos com você trabalhando a questão do despertar da consciência, da realização de Deus, da iluminação espiritual. Essa é a presença da radical mudança, da profunda modificação que se faz presente dentro das relações quando o ego não está, quando o eu não está presente. Quando assumir a vida é a própria vida encontrando o lugar dela em sua mente, em seu coração.
Aqui nós estamos juntos investigando a verdade sobre essa continuidade, que é exatamente a continuidade da pessoa. Mesmo que ela se modifique, ela continuará sendo uma pessoa. E como uma pessoa, ela estará se vendo no tempo e no espaço, dentro da experiência, sendo o experimentador. Assim haverá esse eu e a vida, esse eu e o outro, esse eu e os meus conflitos, dilemas, problemas, insatisfações, medos, desejos, preocupações. Porque, reparem, essa é a condição do ego. Por mais confortavelmente que ele se encontre, porque obteve na vida alguns resultados profissionais, financeiros, de relacionamentos, mesmo assim continuará presente esta infelicidade, esta ausência de alguma coisa que ele não sabe o que é. E é exatamente por isso que ele está se movendo para melhorar como pessoa, para ver se como pessoa ele consegue resultados na vida. E talvez você pergunte, mas por que isso ocorre? Porque nós temos um modo de pensar na vida que nos foi dado. E esse modo é exatamente esse. Você é alguém que precisa melhorar, que precisa obter na vida resultados, como se estivesse lá fora, para esse elemento que está aqui, alguma coisa para ser encontrada, que irá lhe fazer feliz, que irá lhe completar, que irá lhe preencher. Nós estamos diante apenas de um pensamento, como foi colocado agora há pouco, do tipo, essa é a minha vida, essa é a minha história, esse sou eu. Assim, nós também temos o pensamento, eu serei feliz, eu terei paz, irei encontrar o amor. Tudo isso faz parte de pensamentos que nós temos. Todos esses pensamentos estão dentro da cultura. Isso é parte desta consciência. Assim, qual é a verdade sobre a consciência? O que é esta consciência? Como se aproximar da vida de uma forma real? Como descobrir na vida a ciência desta mudança? Onde estará essa energia que tornará possível nesta vida que eu chamo de minha vida? Onde estará essa energia que irá me dar a visão da realidade? Ou será que é exatamente esse sentido do eu presente, desse mim, nesse pensamento minha vida, que está sendo o verdadeiro obstáculo para a compreensão de como se opera, de como se realiza essa mudança? Será que essa mudança irá se realizar enquanto esse sentido do eu continuar nesse velho formato de desejo de alcançar alguma coisa, de se tornar alguma coisa, de obter alguma coisa? Essa é a forma como nós temos nos comportado, como nós temos nos conduzido. É exatamente assim que aprendemos. E nós estamos sendo bons alunos porque estamos dando sequência, continuidade à vida nesse formato. Essa continuidade é a continuidade do eu. Aqui existem algumas coisas
que nós temos colocado para você. Eu percebo que essas coisas, elas são um tanto revolucionárias, estranhas. Então há uma certa dificuldade de lidarmos com assuntos que estão fora do comum, fora do nosso velho modelo de sentimento e pensamento. Assim, essas colocações podem parecer, sim, revolucionárias ou estranhas, colocações do tipo: você, como pessoa, é só uma ideia. Agora, examine de perto isso, investigue isso com profundidade, e você irá se deparar com esta possibilidade de real mudança, com esse encontro real com esta energia que torna isso possível. Porque você irá se deparar com o questionamento desta consciência, que é a consciência do eu. Isso que nós chamamos de consciência é a presença do pensamento em movimento. Um pensamento que, por sinal, vem do passado. Nenhum pensamento trata com a realidade do momento. É apenas algo que vem do passado. A presença de uma resposta direta para a vida, o que requer a presença da inteligência, ela é impossível para a pessoa. A pessoa tem inteligência para lidar com assuntos técnicos, profissionais, matemática, química, ciência, para compor música, para pintar quadros. Aonde entra a técnica e a presença de uma certa inspiração, nesse sentido, a pessoa vai até bem. Ela não tem muitas dificuldades. Mas quando tocamos aqui na questão da inteligência, para uma visão de totalidade da vida, e essa totalidade da vida é a vida acontecendo dentro das relações. Relações com objetos, com pessoas, com lugares, com propriedades, com recursos financeiros, relações com nós mesmos. Aqui já tocamos na necessidade de uma visão de totalidade, para que essas relações sejam relações livres do ego, para que nada disso esteja produzindo sofrimento em nossas vidas. E quando você se aproxima e olha, percebe que é exatamente o oposto. Tudo isso que acabamos de citar aqui, a nossa inabilidade de se aproximar inteligentemente das pessoas, de propriedades, do dinheiro, ou de nós mesmos, do mundo à nossa volta, das situações que surgem, a nossa inabilidade, a nossa ausência de inteligência real para lidar com tudo isso, termina se mostrando para cada um de nós como sofrimento. Há sofrimento em nossas relações com as pessoas, há sofrimento em nossa relação com o nosso tempo livre, ou com o nosso trabalho, ou com o dinheiro que temos ou que nos falta. Há sempre algum nível de desconforto, desordem, confusão e sofrimento em nossa relação.
Porque a própria relação que temos com nós mesmos é confusa, é desorientada. A grande verdade sobre isso é a base que sustenta essa ausência de real inteligência. Aqui há uma diferença entre a inteligência real e essa inteligência como nós conhecemos. A inteligência que nós conhecemos nos habilita a realizar coisas do lado de fora. E depois que realizamos essas coisas, nós continuamos infelizes e carregados de problemas. Porque não sabemos lidar exatamente com essas coisas. Então nós conquistamos as coisas, mas elas se tornam fatores de estresse, de ansiedade, de preocupação, de problemas. Porque nós não temos a inteligência divina, a inteligência real. E por que nos falta essa inteligência real? Porque nos falta a visão da verdade sobre quem nós somos. Nos falta uma compreensão de nós mesmos. Essa compreensão de nós mesmos é pelo aprender sobre nós mesmos. É neste aprender, é neste como aprender sobre o autoconhecimento. É a compreensão daquilo que nós somos, nesse contexto da vida, como ela acontece, que elimina esta separação, esta divisão entre você e o outro, entre você e o mundo, entre você e os objetos, e as experiências, e as sensações, e os pensamentos. A eliminação desta separação é o fim desse eu. É o contato com a vida acontecendo sem alguém presente dentro da vida. É desta mudança que estamos falando. É desta radical transformação que estamos tratando aqui com você. A vida é real quando o eu não está. Se não há separação entre o pensamento e alguém pensando, nós temos o fim para essa psicológica condição de inquietude mental, criada exatamente pelo pensamento. Porque isso é o fim do pensamento psicológico. É esse pensamento psicológico que está gerando essa inquietude em nossas mentes. A nossa vinculação com pessoas para o controle, para exercer o poder, também para temê-las, também para ter medo delas, ou exercer algum nível de influência a partir deste centro que é o eu. Nesta separação está presente a desordem, está presente o sofrimento. Psicologicamente, a não compreensão de todo esse movimento em nós. Nós estamos vivendo na memória. Eu tenho chamado de memória psicológica. Essa memória psicológica representa todo esse volume de pensamentos em nós. Assim nós temos um volume enorme de pensamentos, que são essas memórias que dá sustentação a esse eu, a esse ego. Nos falta aprender sobre o autoconhecimento. Nos falta aprender sobre nós mesmos. Ao nos aproximarmos desta visão real, daquilo que se passa em cada um de nós,
que é todo esse movimento de pensamento não compreendido, não visto, não percebido. O fim para esse volume de pensamento, de memória psicológica, é o surgimento de uma mente nova, livre. Livre desse sentido do eu, livre desse sentido do ego, e, portanto, livre desta continuidade psicológica. Essa continuidade psicológica do ego é uma continuidade que ocorre nesse modelo do tempo. O pensamento construiu o tempo, esse tempo psicológico, o ideal de alcançar coisas, de realizar coisas, está dentro desse modelo que o pensamento tem construído. Esse é o modelo do tempo da mente, do tempo do eu, do tempo do ego. A realidade da vida, que é a verdade de Deus, que é a realidade deste ser, está presente nesse instante. Sendo isso a verdade da felicidade. Assim, esse encontro com essa mudança, com essa real transformação que se faz necessária, ela está aqui, nesse encontro com a realidade do seu ser, nesse encontro com a realidade divina. O que o ser humano ainda não se deu conta é exatamente disso. De que nós não nos conhecemos. De que todo e qualquer movimento que façamos para realizar o mundo externo, esquecidos como nós estamos da verdade daquilo que somos internamente, tudo isso será inútil. Nada nesta vida lhe fará feliz, pelo simples fato de que a felicidade é a verdade daquilo que está presente aqui e agora, como sendo a natureza da verdade divina. E qual é a verdade sobre Deus? A verdade sobre Deus é que estamos diante de uma realidade inalcançável pelo pensamento, indescritível pela fala. E, no entanto, estamos diante de algo que é a verdade deste ser, que é a verdade desta natureza divina que trazemos. Assumir esta verdade é nesta vida se dar conta de que a vida é a realidade do seu próprio propósito. Não se trata de alguém realizando isso. Se trata da própria vida sendo assumida aqui e agora. Você nasceu para esta ciência, para a ciência de que há uma realidade presente, e essa é a verdade de Deus, que está além desse nascimento, além desta vida, como o pensamento pode descrever, como parte de uma história que o pensamento conta, e além dessa assim chamada morte. O nosso trabalho juntos aqui diz respeito a esta aproximação, a esta visão, a esse olhar. Esses nossos encontros que nós temos aqui nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos. São 2 dias. É um encontro online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros online. Neles nós estamos explorando com você, investigando esse assunto com você, para esse despertar. Além desses encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você,
Já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Outra coisa presente em estar nesta desocupação, que é esta atenção sobre todo o movimento da mente, é que isso começa a revelar aquilo que o eu é, aquilo que ele está guardando em si mesmo, todo o peso que ele representa aí. Tomar ciência disso.